Vamos agora para a quarta questão. Pessoal, essa quarta questão, das questões que nós vamos resolver, essa aqui é a mais difícil. Por quê? Porque é uma questão que dá mais trabalho do que todas as outras. Tá certo? Coloquei esse tipo de questão por quê? Porque essa ideia também já foi cobrada na prova do Enem algumas vezes. E assim, pessoal, tem coisas que não adianta a gente ficar evitando. Principalmente se a gente tem certeza que elas vão ser cobradas na prova, né? O que é que eu disse para vocês desde o começo? A prova não é composta somente por questões difíceis. Tem muita questão fácil na prova? Tem. E a maioria dos alunos tem plenas condições de acertar essas questões. O que a gente não pode fazer é começar logo uma prova gastando tempo com uma questão mais complicada. O que é que eu já disse aqui para vocês várias vezes? Perde um pouquinho de tempo, tem paciência, dá uma olhada geral na prova de matemática. Depois que você der uma olhada geral na prova, você vai tentar verificar aquelas questões que são mais simples. Depois que você resolver as questões mais simples, você vai gastar tempo com as outras. Tá certo? Então vamos lá. Questão de número 4. A questão diz assim, ó. Uma empresa está promovendo um processo de seleção com o objetivo de contratar um novo técnico. O critério de seleção vai se basear em 3 instrumentos: prova de conhecimentos, análise de currículo e entrevista. Se um candidato tiver sucesso em pelo menos 2, marquem isso aí na questão. Se um candidato tiver sucesso em pelo menos 2 desses instrumentos, será considerado aprovado no concurso. Então, pessoal, antes da gente ler o resto da questão, vamos só deixar uma coisa bem clara aqui. O candidato está tentando uma vaga num concurso. Ele vai passar por quantos testes de seleção? 3. Que testes são esses? Ele vai passar por uma prova, ele vai passar por um teste de currículo e ele vai passar também por uma entrevista, tá certo? O que é que precisa para que ele consiga entrar no concurso? A questão está dizendo que ele precisa ter sucesso em pelo menos 2 desses instrumentos, tá certo? Então, se ele se der mal só em um deles, ele consegue passar. Ele pode se dar bem em tudo, na prova, na entrevista, no currículo, pode. Mas se ele se der mal só em um, a questão está dizendo que ele também vai ser aprovado. Ele tem que se dar bem em pelo menos 2 desses instrumentos para ser aprovado no concurso, tá certo? Só que agora, pessoal, tem uma série de observações. As observações são as seguintes. Um candidato que é preparado, ele tem 90% de chance de sucesso na prova de conhecimentos. Então, se o cara chega preparado, ele tem 90% de chance na prova de conhecimentos. E se ele é despreparado, ele só tem 30% de chance na prova de conhecimentos. Se ele é um candidato experiente, ele tem 80% de chance de sucesso na análise do currículo. Se ele não é experiente, ele só tem 40% de chance. Se o candidato é extrovertido, ele tem 70% de chance de sucesso na entrevista. Se ele é introvertido, ele só tem 50% de chance. Aí olha só o candidato que vai fazer a prova. A questão está dizendo o seguinte: o candidato A é preparado, marque isso aí no texto. Onde tem assim, ó, o candidato A é preparado, marque isso aí, preparado. Ele é inexperiente, marque também. E ele é extrovertido, marque também. Então o candidato é preparado, é inexperiente, é extrovertido. Admitindo que há independência entre os 3 instrumentos nos quais se baseia o processo de seleção, podemos... Admitindo que há independência entre os 3 instrumentos nos quais se baseia o processo de seleção, podemos afirmar que a probabilidade do candidato A ser aprovado no concurso, qual é? Então vamos ver qual é a probabilidade. Qual é a probabilidade dele ser aprovado no concurso? Vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, ó. Isso aqui são as características do candidato que nós já havíamos discutido anteriormente, tá certo? E aí vai ficar assim. Tem a prova, tem o currículo e tem a entrevista. Ele vai passar por 3 instrumentos. Pessoal, o que é que acontece se ele se der bem na prova, no currículo e na entrevista? Se ele se der bem nos 3, ele vai ser aprovado no concurso ou não? Sim ou não? Sim, né?
Se ele se der bem nos 3, ele vai ser aprovado no concurso. E se ele se der bem na prova e no currículo e não se der bem na entrevista, ele vai ser aprovado? Vai ou não vai? Vai, porque o teste, o enunciado da questão diz que para que ele seja aprovado, ele tem que se dar bem em pelo menos 2 desses instrumentos. Então, se 2 der certo e 1 falhar, ele vai ser aprovado. Mas se acontecer isso aqui, ó, ele se deu mal na prova, mas se deu bem no currículo e bem na entrevista, também vai ser aprovado. Se ele se deu mal no currículo, mas se saiu bem na prova e bem na entrevista, ele vai ser aprovado ou não vai? Vai. Então, o que é que eu queria que vocês fizessem? Eu queria que para essa questão, vocês fizessem a seguinte observação. Arranja um cantinho e escreve assim, ó. Prova, bota só um P, né? Prova, currículo, entrevista. P, C e E. Prova, currículo, entrevista. Aí você anota assim, ó. V, V e V. Na primeira linha. Quer dizer, se ele se der bem nos 3, ele está aprovado. Aí na segunda linha tu coloca assim, ó, V, V e um X. Ele se deu mal na entrevista, mas se deu bem nos outros 2. Vai ser aprovado. Aí depois tu coloca um X, um V e um V. Se deu mal na prova, mas se deu bem nas outras 2, vai ser aprovado, né? E por último, se deu mal no currículo, mas se deu bem na prova e na entrevista, vai ser aprovado. Então vejam que essa questão vai dar trabalho, por quê? Porque para o cara conseguir ser aprovado no concurso, existem 4 situações que são distintas entre si. E o que é que a questão pediu? Para calcular a probabilidade dele ser aprovado no concurso. Pessoal, para a gente conseguir calcular a probabilidade, eu vou ter que analisar 4 situações possíveis. Cada uma delas eu vou ter que fazer uma conta. Para a primeira, para a segunda, para a terceira e para a quarta situação. Tá certo? Bem, como é que vai ser esse cálculo, Alexandre? Pessoal, aqui a gente tem 3 colunas. A coluna da prova, a coluna do currículo e a coluna da entrevista, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou analisar agora, primeiro, só a coluna da prova. Se eu analisar somente a coluna da prova, que foi assim que a gente colocou, o que é que o enunciado diz a respeito desse candidato? O enunciado diz que esse candidato é preparado. E está escrito no texto assim, ó, se um candidato é preparado, ele tem 90% de chance de sucesso na prova de conhecimentos. Então vamos lá, o cara é preparado, ele tem 90% de chance de se sair bem, né? Então o que é que eu vou fazer? Onde tem esse Vzinho, não é que ele se saiu bem? É ou não é? Então onde tem esse Vzinho eu vou botar 90%, ó, 90%. 90%. E onde tem esse X? É que ele não se deu bem. Pessoal, se ele tem 90% de chance de se dar bem, qual é a chance que ele tem de se dar mal? Ele tem 90% de chance de se sair bem. Qual é a chance dele se sair mal? 10. Ou sai bem ou sai mal, não é não? Então, onde tem esse sair mal, ó, 10%. E o outro quanto é? 90%. Então, você vai ter que anotar isso aí, ó. Para a primeira coluna, que é a coluna da prova, para a primeira coluna, que é a coluna da prova, você vai fazer 90%, 90%, 10% e 90%. Que situações são essas? São as situações onde ele se dá bem 2 vezes, se dá mal e depois se dá bem de novo. Tem que anotar isso aqui. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou analisar a próxima coluna. A próxima coluna que a gente tinha colocado era a coluna de quê? A próxima coluna do currículo, né? Como é que a gente havia preenchido a coluna do currículo? A coluna do currículo, a gente havia preenchido da seguinte maneira, ó. V, V, V e um X lá embaixo. Foi assim que a gente preencheu. O que é que está escrito no texto? Que o candidato é inexperiente. Isso está escrito. Se o candidato é inexperiente, o enunciado diz que ele tem 40% de chance de sucesso no currículo. Então ele é experiente, tem 40% de chance de sucesso. Então vai ficar assim, ó, 40%, 40%, 40%. E qual é a chance dele se dar mal? Se 40% ele se dá bem, qual é a chance dele dar mal? 60%. Então na coluna do currículo, eu vou ter que fazer isso, ó, 40, 40, 40 e 60. Quantas colunas eu tinha na questão? 3. A gente analisou a coluna da prova, colocou as probabilidades. Analisamos a coluna do currículo, colocamos as probabilidades. Vou analisar agora a última coluna, que é a coluna da entrevista. Na coluna da entrevista, no nosso preenchimento, aquele primeiro que eu pedi para vocês anotarem, estava desse jeito, ó. V, X, V e V.
que é que eu vou fazer? Eu tenho que ver o seguinte, o que é que está escrito lá no texto? Que esse candidato é extrovertido. Se o candidato é extrovertido, pelo que o texto diz, você tem 70% de chance de sucesso na entrevista. Então, onde tem o V, eu vou botar 70%, e onde tem o X, eu vou botar quanto? O que é que completa o 70? É o 30, né? Então, ó, onde tem o V é 70, onde tem o X é 30. Pronto. Pessoal, quando nós começamos a questão, o que é que eu disse para vocês? Que essa questão é trabalhosa, por quê? Porque para o cara conseguir ser aprovado nesse concurso, existem quantas situações possíveis? 4. A gente listou as 4, não foi? Tanto é que na coluna da entrevista tem 4, na coluna do currículo tem 4, e na coluna da prova também tem 4. Então são 4 situações. O que é que eu vou ter que analisar? Eu vou ter que analisar cada situação separadamente. Tá? Então, gente, presta atenção aqui numa coisa. Vamos só relembrar aqui de novo, ó. Alexandre, o enunciado da questão, um colega veio perguntar assim, onde tem dizendo assim, ó, um candidato experiente, ele tem 80% na chance do currículo. E se ele é inexperiente, ele tem 40%. Mas não era para ser 80 e 20, não? Porque 80 mais 40 dá mais do que 100%. Mas eu estou analisando duas coisas diferentes. Eu não estou analisando a chance dele se sair bem e a chance dele se sair mal. Se eu perguntar assim, ó, qual é a chance de chover amanhã? Se a chance de chover é 40%, qual é a chance de não chover? 60%. O que essa questão está dizendo é assim, ó, um candidato experiente, ele tem 80% de chance de sucesso no currículo. Então presta atenção, se ele é experiente, ele tem 80% de chance de se sair bem. Então qual é a chance dele se sair mal? 20%. Ele tem 80% de chance de se sair bem e 20% de sair mal. Isso se ele for experiente. Se ele for inexperiente é outra coisa. Se ele for inexperiente, a chance dele se sair bem no currículo é 40%. E qual é a chance dele se sair mal? 60%. Então, experiente não se mistura com inexperiente. São duas coisas diferentes. O que é que eu posso analisar? Para o cara que é experiente, eu posso analisar a situação dele se dá bem ou se dá mal. Aí uma completa a outra? Completa. Para o cara que é inexperiente, se dá bem e se dá mal, uma completa a outra. Mas o experiente com o inexperiente, eu não posso juntar um com o outro. Tem que fazer tudo separado. Tá? Então, olha só, essa coluna que está, esse quadrozinho que está aqui, representa o quê? Aquele primeiro quadro que nós colocamos no começo. São quantas situações possíveis? São 4 situações possíveis. Qual é o problema da questão? É que eu vou ter que analisar de uma por uma. Vocês estão vendo que na primeira linha, tem V, V e V na primeira linha? Eu vou repetir de novo esse V, V e V e vou buscar o seguinte. Quando a gente preencheu a coluna da prova, a coluna do currículo e a coluna da entrevista, eu preciso ver o seguinte, qual foi o primeiro valor que eu botei lá na prova, qual foi o primeiro valor que eu botei no currículo e qual foi o primeiro valor que eu botei na entrevista. O primeiro valor da prova que eu botei foi 90%, do currículo foi 40% e da entrevista foi 70%. Então eu vou ter que fazer o seguinte, ele vai se dar bem na prova e no currículo e na entrevista. Então eu vou ter que fazer 90% vezes 40% vezes 70%. Se a gente multiplicar isso aí, 90 vezes 40 vezes 70, se você simplificar vai dar 25,2%. Então guarda esse resultado aí. A primeira probabilidade é 90% vezes 40% vezes 70%. Se multiplicar, 25,2%. Essa é a primeira análise. Agora eu vou fazer a segunda análise. Qual é? É a segunda situação possível. A segunda situação possível é essa aqui, ó. V, V e o X lá na entrevista. Se eu pegar os valores que eu preenchi antes, para colocar um V na prova, um V no currículo e um X na entrevista, eu vou preencher assim, ó, 90, 40 e 30. Tem que olhar a tabela que eu preenchi antes, tá? Aí se eu fizer 90 vezes 40 vezes 30, na hora que você multiplicar, vai dar um trabalhinho nas contas, e simplificar, o resultado vai dar 10,8%. Essa é a segunda hipótese. Qual vai ser a terceira hipótese? A terceira é essa aqui, ó. É você colocar um X na prova
currículo V, entrevista V. Vou ter que voltar para dar uma olhada lá. Quando você voltar, vai ficar assim, ó, 10% vezes 40 vezes 70. 10 vezes 40 vezes 70 dá 2,8%, na hora que fizer a multiplicação. Essa foi a nossa terceira situação. E a nossa quarta situação vai ser essa aqui, ó. Se você colocar V na prova, X no currículo e V na entrevista. Se a gente colocar desse jeito, fica 90% vezes 60 vezes 70. Multiplicando dá 37,8%. Alexandre, essa questão aí leva uns 3 dias e meio para fazer na hora da prova, né? É uma questão trabalhosa? É. Agora sim, por que eu estou colocando essa questão? Só para lembrar um detalhe. Pessoal, lá na hora da prova, pode aparecer uma questão dessa? Pode. Agora, não precisa, na hora da prova, dar tanto trabalho. Ah, quer dizer que tem uma resolução mais rápida para essa questão? Não, não tem uma resolução mais rápida. Mas eu poderia ter feito uma pergunta mais simples. Eu poderia ter feito a seguinte pergunta: o cara só vai ser aprovado no concurso se ele se der bem na prova, no currículo e na entrevista. Então, se ele precisa se dar bem nas 3, você só tinha uma situação para verificar. E aí, se fosse só uma situação, qual seria? A primeira que a gente citou. Aí, com um cálculo só, você já tinha resolvido a questão. Uma outra coisa que a questão poderia pedir: qual é a probabilidade dele não ser aprovado? Ele não vai ser aprovado só se ele for reprovado em tudo. Suponha que o texto fosse assim: se ele for reprovado em tudo, ele não consegue passar no concurso. Então, o que é que eu ia analisar? Somente uma situação. Ele se dá mal na prova, no currículo e na entrevista. É porque a pergunta que eu fiz gerou uma série de possibilidades para que ele consiga ser aprovado no concurso. Por isso que deu esse trabalho todo. Mas a questão é uma questão interessante. Na hora que eu mudo a pergunta, eu consigo deixar a questão mais fácil? Consigo, é o mesmo texto, a questão fica mais fácil, tá? E aí, para finalizar a questão, o que é que a gente vai fazer? Como nós temos 4 possibilidades, pode ser a primeira, ou a segunda, ou a terceira, ou a quarta, você vai ter que pegar, ó, 25,2 da primeira, 10,8 da segunda, 2,8 da terceira, 37,8 da última. Na hora que somar tudo, o resultado dá 76,6. 76,6. Que item é esse aí, gente? 76,6, resposta da questão, letra E. Tá certo? Resposta da questão, letra E. Tá. Pessoal, antes da gente partir para a próxima, um colega veio aqui e perguntou o seguinte: Alexandre, quando a gente faz o lançamento dos 2 dados, naquela tabelinha lá, tu contou 1 e 6 e contou 6 e 1. Mas 1 e 6 e 6 e 1 não é a mesma coisa? Não. 1 e 6 e 6 e 1 não é a mesma coisa, não. Ah, pois eu achava que era. Pessoal, 1 e 6 e 6 e 1 dá a mesma soma, mas não é a mesma coisa. Eu não vou jogar 2 dados, né? Se eu jogar o primeiro dado, sair 1 e sair 6 é a mesma coisa? Não. Sair 1 é um resultado, sair 6 é outro resultado. Então, se sair nessa ordem 1 e 6, é diferente de sair primeiro 6, depois o 1. E embora a soma seja a mesma, mas 1, 6 é um resultado, 6, 1 é outro resultado. Por isso é que eu conto na tabela daquele jeito. Eu conto 1, 6 e conto 6, 1. São 2 resultados diferentes, mas que vão gerar a mesma soma, tá certo? Então, questão com lançamento de 2 dados, tem que fazer daquele jeitinho que eu disse para vocês. Coloca aquela tabela, você não erra nunca aquilo ali. Vamos para uma próxima. Pessoal, essa próxima questão é uma questão que é bem mais simples. Na verdade, assim, as próximas que eu vou resolver são questões bem mais simples, tá? E aqui é um outro tipo de questão que é impossível não cair na prova do Enem. Como é que tu sabe, Alexandre? Porque, pessoal, lá na prova, né, das habilidades que o aluno precisa ter para conseguir se dar bem na prova, uma das habilidades é leitura e interpretação de gráfico. Não existe nenhuma prova do Enem, desde 1998, que foi a primeira edição até agora, que não tenha questão para você analisar gráfico e analisar tabela. Essa questão é relativamente simples, é uma questão legal. A questão diz o seguinte, ó: em ocasiões de concentração popular, frequentemente lemos ou escutamos informações desencontradas a respeito do número de participantes.
Exemplo disso foram as informações divulgadas sobre a quantidade de manifestantes em um dos protestos na capital paulista em junho passado. Enquanto a polícia militar apontava a participação de 30 mil pessoas, o Datafolha afirmava que havia ao menos 65. Pessoal, isso é uma coisa que toda vez que tem uma manifestação, é uma informação que a gente escuta na TV, né? Você diz assim: os organizadores disseram que a manifestação contou com 50 mil pessoas, mas a polícia militar disse que só contou 10 mil. Então não tem isso. Toda vez tem essas informações desencontradas. E aí, pessoal, o que é que nós temos? Nós temos aqui uma figura, onde nós temos uma avenida que está lotada, e nós temos embaixo um gráfico. É esse gráfico que vai resolver a questão para a gente. O gráfico diz o seguinte, ó. Tomando por base a foto, admita que você tem esse gráfico que está aqui. Olha só como é que a rua foi dividida. O gráfico mostra para a gente que a rua foi dividida em 5 partes. Você tem a calçada do lado esquerdo da rua, você tem o lado esquerdo da via, você tem o centro da via, você tem o lado direito da via e tem a calçada do lado direito. Pelo que o texto diz, essa foto vai ser dividida em 5 regiões, tá certo? Uma calçada do lado esquerdo, uma calçada do lado direito, e na via tem 3 regiões: o lado esquerdo da via, o lado direito da via e o centro da via. Joia? Beleza. O que é que está escrito no texto? Está escrito no texto o seguinte: o que esse gráfico mostra para a gente é a largura dessa via e a quantidade de pessoas que a gente tem por metro quadrado. Se você der uma olhada no gráfico, só a calçada do lado esquerdo, a largura dela é 1,5 metros, tá certo? E você tem 2 pessoas por metro quadrado nessa calçada. A calçada tem 1,5 metros de largura, a extensão dela a gente vai já ver qual é. Mas ela tem 1,5 metros de largura e você tem 2 pessoas para cada metro quadrado. Na via do lado esquerdo, a largura é de 2 metros e você tem 4 pessoas por metro quadrado. No centro da via, você tem 3 metros de largura no centro da rua e você tem 5 pessoas por cada metro quadrado. No lado direito da rua, são 2 metros de largura e são 4 pessoas por metro quadrado. E na calçada do lado direito, tem 1,5 metro de largura e tem 3 pessoas por metro quadrado. Essas são informações que o gráfico já traz. Eu estou só reforçando e lendo com vocês o que o gráfico está trazendo. Tá certo? Qual é a pergunta da questão? A pergunta da questão é o seguinte, ó. A pergunta da questão é nessas condições, qual é o número estimado de pessoas nessa foto? Então essa foto que está aí, pelas informações que tem no gráfico, quantas pessoas tem nessa foto? O que é que eu preciso saber? Eu preciso saber primeiro o seguinte, ó. Tem uma parte do texto que diz assim: tomando como base a foto, admita que a extensão da rua plana e linear tomada pela população seja de 500 metros. Então essa foto, presta atenção, a foto é uma rua, essa rua é plana, essa rua é linear e ela tem 500 metros. Essa rua de 500 metros, a questão está dizendo que tem 5 partes: calçada do lado esquerdo, calçada do lado direito, e na rua tem 3 faixas. A faixa esquerda, a faixa central e a faixa do meio. É uma rua que tem 500 metros de comprimento, tá certo? Depois, o gráfico fornece o número médio de pessoas por metro quadrado. A gente acabou de verificar isso. Sabe aquele númerozinho que a gente marcou no gráfico? Aquele número indica o quê? Quantas pessoas por metro quadrado tem em cada uma das faixas dessa rua. E outra coisa importante, a distribuição de pessoas por metro quadrado em cada secção transversal da rua tenha sido uniforme. Então quando você diz assim, ó, que na calçada do lado esquerdo tem 3 pessoas por metro quadrado, então essas 3 pessoas elas vão ser contadas ao longo da rua toda. Em qualquer parte que você pegar, tem 3 pessoas por metro quadrado dentro de cada uma das faixas. Aí a pergunta da questão é: eu quero saber quantas pessoas tem ao todo. Como é que eu vou fazer? Eu vou ter que verificar, pessoal, faixa por faixa. A primeira faixa
que é a calçada do lado esquerdo. Pessoal, qual é a extensão da rua? Qual é? 500 metros. Qual é a largura da calçada? Tem bem aí no gráfico. 1,5. Se tem 500 metros de comprimento por 1,5 de largura, como é que eu vou fazer para calcular a área? É um retângulo, né? 500 metros de comprimento por 1,5 de largura. Primeira coisa que eu vou fazer, o cálculo da área. 1,5 vezes 500, que é a base vezes a altura. 1,5 vezes 500 dá 750. 750 o quê? Metros quadrados. Só do lado esquerdo. Mas aí quantas pessoas tem? O gráfico me diz que são 2 pessoas para cada metro quadrado. Não são 750 metros quadrados? E não são 2 pessoas para cada metro quadrado? Então quantas pessoas tem? 750 vezes 2. São 2 pessoas para cada metro quadrado. 750 vezes 2. 1.500 pessoas. Aonde? Só do lado esquerdo da calçada. Agora vamos para o próximo. Anotem isso aí, ó, rapidinho. Vocês vão anotar assim, ó. Área da calçada esquerda. Certo? Então é só puxar uma setinha daquele primeiro gráfico que tem. Você coloca assim, área 1,5 vezes 500, que é 750 metros quadrados. Quantas pessoas tem? O gráfico me diz que são 2 pessoas para cada metro quadrado. Então é 2 vezes 750, 1.500. Depois, o próximo que tem é o lado esquerdo da via. Pessoal, o lado esquerdo da via, o lado esquerdo. Quantas pessoas por metro quadrado? 4. Qual é a extensão da rua? 500 metros. Qual é a largura desse lado esquerdo? 2 metros? Então você vai puxar uma setinha e vai botar o seguinte. Qual é a área só dessa faixa da rua? 500 metros por 2 de largura, né? Aí 500 de comprimento por 2 de largura, 2 vezes 500 dá quanto? 1.000. 1.000 metros quadrados. Agora eu quero saber quantas pessoas tem. Como é que eu vou fazer para calcular a quantidade de pessoas? É só multiplicar. Eu vou multiplicar o quê? 1.000 metros quadrados por 4 pessoas para cada metro quadrado. Se a gente fizer a multiplicação, o resultado dá quanto? 4.000. Então nessa segunda faixa já tem 4.000 pessoas. Só relembrando aqui, na primeira faixa a gente colocou quantas pessoas, hein? Quantas pessoas na primeira faixa? 1.500 pessoas, né? Nessa segunda faixa já tem 4.000. Agora vamos ver a faixa central. A faixa central eu vou calcular o seguinte. É a mesma coisa para todas. O comprimento 500. Qual é a largura? 3 metros. 3 metros de largura por 500 de comprimento. Qual vai ser a área? A área é 3 vezes 500, que dá 1.500. 1.500 metros quadrados. Quantas pessoas? São 5 pessoas por metro quadrado. Então é só multiplicar. 5 vezes 1.500. Se eu multiplicar 5 vezes 1.500, está quanto? 7.500. Tá certo? Depois, a penúltima. Qual é o comprimento? O comprimento é 500 metros. Qual é a largura? 2. 2 vezes 500 dá quanto? 1.000 metros quadrados. Quantas pessoas por metro quadrado? 4. Então se eu multiplicar 1.000 vezes 4, 4.000. Só está faltando a última agora. Vejam que essa questão, ela pede a mesma coisa várias vezes. Em cada uma das faixas, você tem que calcular o quê em cada faixa? Você tem que calcular primeiro a área de cada uma das faixas. E depois que você calcular a área, você multiplica pela quantidade de pessoas que tem por metro quadrado. Já fiz isso 4 vezes, né? Vamos fazer agora a última. Na última faixa, você tem 1,5 de largura por 500 metros de comprimento. Só isso aí dá 750 metros quadrados. Quantas pessoas por metro quadrado? 3 pessoas por metro quadrado. Se eu multiplicar isso aí dá quanto? 2.250. Então o que é que a gente vai fazer agora? Pronto. Como eu já fiz o cálculo separado de cada uma das faixas, agora eu vou juntar tudo. Se eu juntar todos os resultados, olha só como é que a gente vai ficar agora. Ó. Vamos lá. Na primeira faixa, 1.500 pessoas. Na segunda faixa, 4.000 pessoas. Na outra, 7.500. Na outra, 4.000. Na outra, 2.250. E aí a pergunta da questão foi, quantas pessoas tem nessa foto? Como é que eu vou fazer para calcular a quantidade de pessoas?
É só somar agora. Então o número de pessoas vai ser 1.500, mais 4.000, mais 7.500, mais 4.000, mais 2.250. Se a gente juntar tudo, quanto é que dá tudo? Se juntar tudo, o resultado vai dar 19.250. O pessoal tem esse resultado, 19.250? Tem ou não tem? Tem? Tem. Então vamos marcar aí. 19.250. Qual item? Item A? Pessoal, a próxima questão é a questão mais fácil que tem no TD. E é uma outra questão que pode ter certeza que você vai encontrar na prova. Todo ano cai uma questão que fala de moda, média e mediana, que é o que a gente chama de medidas de tendência central. Vamos só relembrar aqui rapidinho um conceito para a gente resolver a questão, tá? Quais são as principais medidas de tendência central? A média aritmética, a moda e a mediana. Como é que faz o cálculo da média? Como é que encontra a moda e como é que faz o cálculo da mediana? Essa questão, como eu disse, é certa na prova. Todo ano cai. Vamos só relembrar aqui o conceito. Qual é o conceito de média aritmética? Chama-se de média de um conjunto de dados numéricos, o número que se obtém dividindo a soma dos valores de todos os dados pelo número de dados. Então, por exemplo, se eu quero calcular qual é a média de idade entre 10 pessoas, como é que eu calculo a média de idade entre 10 pessoas? Pega a idade das 10 pessoas, soma e divide por quanto? Por 10, que é a quantidade de pessoas que tem, né? Então, qual é a ideia da média? A média, pessoal, ela serve para representar um ponto de equilíbrio de um conjunto. Então, eu tenho diversos elementos e quero encontrar um ponto que sirva de equilíbrio. Esse ponto que serve de equilíbrio, a gente chama de média. Outra coisa que a gente vai calcular é a mediana. Pessoal, cuidado com isso aqui para não fazer besteira. O que é que a gente chama de mediana? Mediana é o valor que ocupa a posição central de um conjunto de valores, colocados em ordem crescente ou decrescente. Isso vai cair na prova. Todo ano cai. Isso vai cair na prova. Se você pegar uma questão e o enunciado perguntar assim: eu estou te dando um conjunto de valores, quero que você faça o cálculo da mediana. Não estou falando de média. Média é somar tudo e dividir pela quantidade de elementos, né? Agora, como é que você faz o cálculo da mediana? Você faz assim: você pega todos os elementos que você tem, coloca os elementos em ordem. Posso botar do jeito que está? Não, tem que colocar em ordem. Em ordem o quê? Crescente ou decrescente. Então você coloca os elementos em ordem. Depois que você colocar os elementos em ordem, você vai ver qual é o elemento que está no meio. O elemento que estiver no meio da distribuição é o que a gente chama de mediana. Existem duas situações possíveis. Primeira situação, eu posso ter uma quantidade ímpar de elementos. Se a quantidade de elementos for ímpar, só vai ter um elemento no meio. Aquele elemento no meio é a mediana. Se a quantidade de elementos for uma quantidade par, então tem dois elementos no meio. Aí como é que você calcula a mediana? Você pega os dois elementos do meio, tira a média dos dois. O resultado é que a gente chama de mediana, certo? E por último, o enunciado da questão pode pedir para a gente calcular a moda da distribuição. O que é a moda de um conjunto de valores? É você me dizer qual é aquele valor que apareceu mais vezes. Então eu tenho 200 valores. O valor que aparecer mais vezes, a gente chama de moda da distribuição. Tudo bem? Pronto. Agora vamos lá para a questão. Questão de número 6. Todo mundo com a apostila, vamos lá. Pode escrever aí, o Alexandre disse que vai cair na prova essa questão. Porque todo ano cai essa questão aqui. Questão 6 é assim, ó. O uso de biodiesel gera uma série de efeitos ambientais, tais como a redução da emissão de gases do efeito estufa e a diminuição da poluição atmosférica. O gráfico mostra a produção de biodiesel em uma usina durante um período do ano. De acordo com os dados, aí olha a pergunta, a média, a mediana e a moda são respectivamente iguais a... Pessoal, essa questão é fácil. Só precisa ter cuidado na ordem como ele está pedindo. Ele pediu para você calcular a média,
Pediu para você calcular a mediana e pediu para você calcular a moda. A moda, a mediana de quê? Dos dados que são obtidos aí. Pessoal, tem uma série de valores, não tem? Nos gráficos. Como é que a gente vai fazer para calcular a moda? É só dizer o elemento que aparece mais vezes. O número que aparecer mais vezes é a moda. Como é que eu vou fazer para calcular a média? Eu vou pegar todos os valores, vou somar e vou dividir pela quantidade deles. Como é que eu vou fazer para calcular a mediana? Aí é que mora o perigo. Para calcular a mediana, você tem que pegar os valores que estão aí e colocar os valores em ordem. Não pode pegar do jeito que está. Tem que colocar os valores em ordem. Depois que você colocar os valores em ordem, aí o que é que você faz? Você vai procurar o elemento que está no meio da distribuição, tá bom? Então vamos lá comigo. Dos valores que eu tenho aí, o que é que eu tenho, ó? Vamos lá no gráfico. Cálculo da média. Esse eu disse para vocês que era o mais fácil, né? Como é que a gente vai fazer para calcular a média? Pega todos os valores e soma. Então vamos pegar todos os valores. Quais são os valores que tem aí? Não consigo ver daqui não. Mas vocês estão conseguindo ver aí, então? Na apostila de vocês? Como é que eu vou fazer para calcular a média? Vou somar, ó, 5 mais 8 mais 10, está nessa ordem, não está aí? Ó, 5 mais 8 mais 10, mais 12, mais 10, mais 6, mais 12, mais 10. Soma tudo e divide por quanto? Qual é a quantidade de barrinhas que tem aí? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Não tem 12 barrinhas? Então soma tudo e divide por 12. É difícil fazer isso? É fácil, né? A única coisa que você pode se enrolar é você, por acaso, vacilar numa soma dessa. Mas assim, a teoria é fácil. Pediu a média, que todo ano pede, pega tudo, soma e divide pela quantidade de elementos. Tá certo? Se você pegar todos os valores e somar, a soma dos valores vai dar 102. Aí você faz 102 dividido pela quantidade de elementos que tem. A quantidade de elementos que tem, qual é? 12. Se a quantidade de elementos é 12, soma tudo, divide por 12. Vai dar quanto então? 8,5. Essa é a média, tá certo? Então anotem esse resultado. A média vai ser 8,5. Tranquilo? Vamos para a próxima. Próximo cálculo que a questão pediu. Cálculo da mediana. Como eu falei, aqui é que a gente tem que ter cuidado. Para fazer o cálculo da mediana, você pega os valores e coloca os valores em ordem. Então você vai fazer o seguinte, ó. O menor valor que aparece aí, qual é? De todos, 5. Então eu vou escrever primeiro 5. Depois, tem outra vez o 5? Tem ou não tem? Então escreve de novo o 5. Tem outra vez o 5 ainda? Não. Depois do 5, qual é o menor valor que tem? 6. Então marca o 6, ó, escreve o 6. Depois do 6, tem outra vez o 6, não tem? Vai marcando. Depois, é o 8. Aparece uma vez. O 8 aparece de novo. Vai colocando em ordem. Depois, quem é que tem? O 10. Pessoal, quantas vezes aparece o 10? 4 vezes. Eu vou ter que botar 4 vezes, é? Vai. Você vai botar o 10 aparecendo 4 vezes. Cada vez que ele aparece, você repete aqui. O que mais? Está faltando ainda o 12. Quantas vezes? 2 vezes. Já escrevi todos os valores? Já. Se eles estão em ordem, agora eu tenho condição de fazer o cálculo da mediana. Como é que eu faço o cálculo da mediana? Pessoal, quantos elementos eu tenho aqui? 12. A mediana é encontrar o valor do meio. Então, ó, se são 12, eu vou separar 6 para um lado e vou separar 6 para o outro, tá certo? Ó, 2, 4, 6. 6 elementos de um lado e 6 elementos do outro. Sobrou algum elemento bem no meio? Não, porque a quantidade é par. Ficou 6 para um lado e 6 para o outro. Se a quantidade fosse ímpar, você ia separar uma parte para um lado, uma parte para o outro e ia sobrar alguém. Esse valor do meio era a mediana. Não sobrou, o que é que eu faço? Quando não sobra, você pega os 2 valores do meio. E aí com os 2 valores do meio, você tira a média. Os valores do meio não são 8 e 10? Então eu vou fazer o seguinte, ó, 8 mais 10 dividido por 2, 9. Essa é a mediana. Pronto, então a mediana, soma e divide por 2, deu 9 a mediana, certo? O que mais? Agora eu quero fazer a determinação da moda. O que é que eu disse para vocês que era a moda? É o elemento que aparece com maior frequência. É o elemento que aparece mais vezes. Aí é claro, né? Qual é o elemento que aparece mais vezes?
O elemento que aparece mais vezes é o 10. Então a moda da distribuição quanto é? 10. Então a resposta da questão, a gente já calculou a média, calculamos a mediana e calculamos a moda, né? Qual é a resposta da questão? Qual é o item? Item D de dado. Então a resposta da questão, item D de dado. Tudo bem? Pessoal, eu queria deixar aqui, resolvi minha última, queria deixar aqui um grande abraço para vocês. Queria dizer que foi um prazer imenso participar. E mais ainda, né, assim, ver sempre a presença maciça de vocês aqui. A gente que é professor, e eu já tenho 22 anos que dou aula, né? Comecei bem novinho. Eu tenho 22 anos. Vocês podem ter certeza de uma coisa. O que nos deixa mais feliz é exatamente quando a gente chega aqui num dia de domingo, que a gente sabe que está todo mundo cansado, a gente está cansado, vocês estão cansados, mas vocês não largam o osso. Vocês querem alguma coisa a mais. Alexandre, eu vou passar. É essa determinação, pessoal, que faz com que a gente venha para cá. Vocês podem ter certeza disso. Eu queria deixar com vocês uma mensagem do Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade era um velhinho, bem baixinho, e um dia ele escreveu assim, ó: mas se desejamos fortemente o melhor, e principalmente, não é só desejar, e principalmente, se lutarmos pelo melhor, o melhor vai se instalar na nossa vida, porque sou do tamanho daquilo que vejo, e não do tamanho da minha altura. Então, pessoal, se vocês quiserem, ninguém segura vocês. Agora sim, querer não é só a gente achar que as coisas vão acontecer de mão beijada. Vocês têm uma oportunidade única na vida de vocês, né? De estar participando aqui de um projeto desse que é vencedor. Quantas pessoas ano passado foram aprovadas? Várias, né? Agora faça o seguinte, olhe para a pessoa que está do seu lado. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Sabe por quê? Porque você vai ver a cara dela lá no jornal. Pode ter certeza disso. Vocês vão ser aprovados. Eu vou deixar aqui, gente, Eu queria deixar aqui 3 minutinhos só. Queria que todo mundo prestasse atenção. Tem um vídeo que é um poema do Carlos Drummond de Andrade que fala da torcida na nossa vida. Que diz o seguinte: sempre a gente está buscando alguma coisa melhor. Nem sempre a gente consegue no momento que a gente está querendo, mas sempre tem alguém torcendo pela nossa felicidade. Queria que vocês dessem uma olhadinha aqui, é muito bonito. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau, valeu. Mesmo antes de nascer, já tinha alguém torcendo por você. Tinha gente que torcia para você ser menino, outros torciam para você ser menina. Torciam para você puxar a beleza da mãe, o bom humor do pai. Estavam torcendo para você nascer perfeito. Daí, continuaram torcendo. Torceram pelo seu primeiro sorriso, pela primeira palavra, pelo primeiro passo. O seu primeiro dia de escola foi a maior torcida. E o primeiro gol, então? E de tanto torcerem por você, você aprendeu a torcer. Começou a torcer para ganhar muitos presentes e flagrar Papai Noel. Torcia o nariz para o quiabo e a escarola, mas torcia por hambúrguer e refrigerante. Começou até a torcer por um time. Provavelmente nesse dia você descobriu que tem gente que torce diferente de você. Seus pais torciam para você comer de boca fechada, tomar banho, escovar os dentes, estudar inglês e piano. Eles só estavam torcendo para você ser uma pessoa bacana. Seus amigos torciam para você usar brincos, cabular aula, falar palavrão. Eles também estavam torcendo para você ser bacana. Nessas horas você só torcia para não ter nascido. E por não saber pelo que você torcia, torcia torcido. Torceu para os seus irmãos se ferrarem, torceu para o mundo explodir. E
quando os hormônios começaram a torcer, torceu pelo primeiro beijo, pelo primeiro amasso. Depois, começou a torcer pela sua liberdade. Torcia para viajar com a turma, ficar até tarde na rua. Sua mãe só torcia para você chegar vivo em casa. Passou a torcer o nariz para as roupas da sua irmã, para as ideias dos professores e para qualquer opinião dos seus pais. Todo mundo queria era torcer o seu pescoço. Foi quando até você começou a torcer pelo seu futuro. Torceu para ser médico, músico, advogado. Na dúvida, torceu para ser físico nuclear ou jogador de futebol. Seus pais torciam para passar logo essa fase. No dia do vestibular, uma grande torcida se formou. Pais, avós, vizinhos, namoradas e todos os santos torciam por você. Na faculdade, então, era torcida para todo lado, para a direita, esquerda, contra a corrupção, a fome na Albânia e o preço da coxinha na cantina. E de torcida em torcida, um dia teve um torcicolo de tanto olhar para ela. Primeiro torceu para ela não ter outro. Torceu para ela não te achar muito baixo, muito alto, muito gordo, muito magro. Descobriu que ela torcia igual a você. E de repente, vocês estavam torcendo para não acordar desse sonho. Torceram para ganhar a geladeira, o micro-ondas e a grana para a viagem de lua de mel. E daí pra frente você entendeu que a vida é uma grande torcida. Porque mesmo antes do seu filho nascer, já tinha muita gente torcendo por ele. Mesmo com toda essa torcida, pode ser que você ainda não tenha conquistado algumas coisas, mas muita gente ainda torce por você.